Higiene na Grécia. Já aqui falámos sobre os cuidados com o corpo. Vejamos agora algumas questões relativas à higiene pessoal. E por mais desagradável que possa ser, faz sentido começar por recordar o que já vimos acerca das necessidades fisiológicas em outra ocasião. A maioria das casas atenienses não dispunha de qualquer tipo de instalação sanitária. Assim, usavam-se bacios para urinar. Amis era a designação mais genérica. Por exemplo, Plutarco, autor que viveu nos séculos I e II depois de Cristo, ao falar da educação e do desperdício que era perder tempo com mentes pouco dotadas, dá-nos conta de uma frase feita, equivalente ao bíblico dar pérolas a porcos. Sitia eis amida me embalein, ou seja, não deitar a comida no penico. Amis era, pois, a palavra genérica. A literatura dá-nos conta de outras, como o scaphion, que parece ter sido usado sobretudo pelas mulheres. Para necessidades menos líquidas, bacios, fossas ou mesmo a rua poderiam servir, como também já vimos. Para designar uma abertura no chão onde se faziam as necessidades, o grego usava a palavra kopron, de cuja raiz derivam palavras portuguesas como coprologia ou coprofagia. Vão ao dicionário. A limpeza podia ser feita com folhas, pedras, pedaços de cerâmica, tecido ou até com literatura. Um dos papiros de Oxirrinco, que contém um texto da Ilíada, sofreu, como lamenta Joseph Spooner, a ignomínia de acabar com papel higiênico. O exame visual e laboratorial pode comprová-lo. Podem vê-lo com mais pormenor na ligação que deixarei na descrição deste vídeo. Usar pedaços de papiro para estes fins menos dignos podia de facto acontecer. Séculos mais tarde, o romano Catulo ataca uma obra literária chamando-lhe Cacata Carta. Carta é uma palavra latina que designa o papiro egípcio, que era o mais comum material de suporte literário. Cacata. Bom, deixo-vos a tradução do poema na descrição do vídeo. Falemos agora dos cuidados com a higiene corporal. Para qualquer pessoa que tenha lido os poemas homéricos, e todos vocês o fizeram, é uma evidência a importância do banho nos rituais de hospitalidade. Ulisses é banhado, por exemplo, quando chega ao palácio de Alcino. Também Telémaco e Pisístrato, quando chegam a Esparta, são banhados por escravas, ainda antes de se apresentarem, o que de resto, como sabem, é a regra de hospitalidade homérica, banhar e alimentar os hóspedes antes de lhes perguntar quem são e ao que vêm. Voltaremos aos banhos privados. Mas antes algumas palavras sobre a higiene em espaços públicos. Palestras e ginásios dispunham de instalações que permitiam o banho. Um ginásio, cujo nome deriva da palavra grega para nu, gymnos, era uma instituição gerida pela polis, onde se praticavam atividades como a corrida, a luta, o lançamento do dardo ou do disco, etc. Era ao ar livre e era rodeado por estruturas cobertas e colunadas. Podem ver aí um exemplo do Gymnasion de Olímpia. Já a palaestra era geralmente privada, era também um espaço de prática de exercício, mas onde se privilegiava a prática da luta. Sobre ambas as estruturas falaremos com mais pormenor em outra ocasião, numa futura aula sobre atividades ligadas ao entretenimento. Por agora, regressemos à higiene. Situados perto de rios ou fontes, os ginásios e palestras possuíam geralmente banhos. Alguma iconografia sugere a existência de verdadeiros sistemas de duche. Veja-se o caso deste vaso, proveniente da Etrúria, em que parecem poder ver-se os dois tipos mais comuns. Ao centro, duas cabeças de animal, certamente cerâmica, de onde talvez escorresse água sobre os homens, que em qualquer caso estão na posse típica de quem toma banho. Menos evidente é o segundo caso.
Vemos homens sob uma árvore, de onde pende um recipiente, talvez com água, que talvez escorreça a partir de furos. São muitos talvez, como sempre. Nesta outra cerâmica vemos mais um exemplo do que talvez seja um recipiente com água a correr. O banho podia ser, e talvez fosse na maior parte das vezes, feito com a ajuda de uma tina de água alimentada por banhistas ou por escravos. E aqui vemos um jovem a banhar-se com a ajuda de uma dessas tinas, com a inscrição Kalos, belo. Já falaremos dos utensílios pendurados na parede. Aqui vemos um jovem a alimentar com água uma tina, enquanto ao seu lado outros se lavam. Aproveitemos esta última imagem para vermos como se processava o próprio ato de lavar o corpo. Vejam os dois jovens que rodeiam aquele que retira a água. Veem o que têm nas mãos? Trata-se de um estrígil, um instrumento com uma forma parecida com a de uma foice, que se usava para retirar o excesso de detergente ou, mais frequentemente, de azeite com que se untava ao corpo, de forma a, numa primeira fase, o limpar e depois hidratar. Vejam mais esta imagem, em que podemos ver um jovem a raspar o corpo com o estrígil. E notem o pormenor desta outra. Pendurados na parede, dois outros utensílios que acompanhavam os banhistas em ginásios e palestras. Um ariobalos, em baixo, e uma esponja ou uma toalha, nem sempre é clara a distinção. Não se preocupem, vamos ver já a seguir mais algumas imagens. Deixem-me só dizer-vos que o ariobalos, que se vê muito mal aqui, era um recipiente onde se levava o azeite com que se untava o corpo. Já vamos ver. Nesta imagem podemos ver um jovem com um estrígil. Outro exemplo. Aqui um jovem com um estrígil e um ariobalos. Vejam a forma do ariobalos, arredondada. Uma mulher ao lado parece estar pouco impressionada com o espetáculo que lhe é imposto. Aqui um estrígil com cabeça de pato e um ariobalos. Notem o estrígil e o ariobalos. Mais acima, aquilo que parece ser uma esponja. E notem que o jovem se está a lavar numa tina. Neste último exemplo, que é uma cerâmica do século VI a.C., um homem seduz com um galo um jovem que segura um ariobalos. Como veremos na aula sobre o amor e o sexo, este conceito de um homem oferecer um animal a um rapaz para o cortejar não é assim tão disparatado como nos pode parecer. Aqui podemos ver um ariobalos proveniente da Etrúria do século VI a.C. Quanto a detergentes, os mais comuns eram feitos à base de carbonato de soda, a que chamavam nitron. Também a potassa, obtida a partir de cinzas de madeira, a conia, era por vezes usada. O azeite podia ser também usado com essa função, como de resto vimos, e provavelmente seria na maior parte dos casos. Uma última palavra para os banhos públicos, os balaneia, no singular balaneon, que eram espaços de acesso pago, geridos por um balaneus, personagem que na literatura, sobretudo na comédia, era vista como sovina, mal disposto, resingão, e que podia acumular as funções de porteiro, e fazia-o muitas vezes. O espaço em si, como podem ver nesta reconstituição, continha banheiras individuais que podiam ser de terracota ou de pedra e que, conforme os casos, eram dispostas ou em círculo ou em filas separadas. Por hoje é tudo. Neste, como em outros vídeos, as imagens foram retiradas da Perseus Digital Library ou de outras páginas com licença para uso educativo.